Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai terminar, na verdade, com a parte de transformada de Laplace. A gente vai falar de convolução. Por que que a gente vai falar de convolução? A gente vai dar significado, o que que significa a multiplicação das transformadas de Laplace. Porque a gente sabe que se você tiver uma função vezes outra, se você aplica Laplace na multiplicação, como Laplace, a gente sabe que a definição de Laplace é dada utilizando integral, a gente sabe que a multiplicação das integrais não é necessariamente a integral das multiplicações. Então, isso aqui é diferente o quê? Da multiplicação das transformadas, né? Ou seja, eu não posso fazer isso, vai ser diferente, né? Ou seja, por quê? Porque a multiplicação das integrais não é a integral das multiplicações, né? Então, geralmente isso aqui a não ser que nesse caso aqui, para funções f e g lá do curso de cálculo 1, se elas forem disjuntas, ou seja, se elas não tiverem o mesmo argumento, né? Se elas foram separadas, né? Até que pode fazer a multiplicação, né? Se tiver como você fazer a multiplicação delas, né? Uma dependendo só de uma variável e a outra dependendo da outra variável, né? Aí você pode multiplicar. Mas se tiver duas variáveis juntas, aí você não vale isso aqui. Então, o objetivo da aula de hoje é definir um produto, não necessariamente esse produto usual aqui, eu vou chamar mais na frente ele de asterisco, que eu vou definir a convolução do que seria essa multiplicação para duas funções, e meu objetivo é dar significado a essa multiplicação aqui, ó. Opa, G. Né, essa multiplicação, quando que você aplica a transformada de Laplace? Você aplica a transformada de Laplace em quem? De forma, que operação que eu preciso fazer entre as funções f e g aqui, que quando eu aplicar a transformada de Laplace, o resultado saia o produto das multiplicadas de Laplace, a multiplicação das transformadas. Ok? Então, essa sessão, para a gente terminar, é para dar sentido a essa multiplicação. Então, eu começo com um exemplo aqui bem prático, que vai motivar o que a gente quer. Então, aqui eu tenho um PVI, tá vendo? Derivada segunda, mais a função igual ao cosseno, e a função no ponto zero e a derivada no ponto zero, né, respectivamente, vale zero. Então, quando a gente resolve esse problema, quando você aplica Laplace, né, em ambos os lados aqui, eu aplico Laplace na derivada segunda, porque quando você aplica Laplace na derivada segunda, o resultado vai ser esse aqui, né? Menos sx de zero, menos x' de zero, né? Essa foi a fórmula que a gente viu. Mas só que como esse aqui é zero e esse aqui é zero, então por isso que eu nem coloquei aqui, né? Então, Laplace aplicado na derivada segunda dá isso. Laplace aplicado na própria função vai dar o x de s, né? Tá aqui. Né? Porque era a derivada segunda mais a própria função igual a cosseno. O PVI, né? Que é a derivada segunda mais a própria função igual a cosseno. Então, tá. Laplace do cosseno de t é exatamente essa fórmula que a gente viu. Aqui eu coloco o x de s em evidência. Esse camarada eu vou passar para lá dividindo, não é isso? Então, para vocês verem o que aconteceu. Quem que é meu x de s? Qual que é a tentação aqui? A tentação para você retornar com x de t, você tem que aplicar Laplace inverso nesse x de s. Então, como esse aqui você conhece que é o seno, esse aqui você conhece que é o cosseno, a tentação é você falar que a resposta seria seno vezes cosseno. Concorda? Mas só que está errado. Por que está errado? Porque, ó, pra você ver, ó, se a transformada inversa fosse seno vezes cosseno, quando você aplicasse Laplace, teria que voltar, não teria que voltar no... Teria que você aplicar Laplace aqui, teria que voltar no x de s, não é original? Ó, o x de s, quem que é? Esse aqui, ó. Observe que quando você aplica Laplace, isso aqui, ó, você usa aquela fórmula da trigonometria, né? Porque seno de 2t, quem que é? É 2 seno de t, cosseno de t. Esse 2 aqui, o que acontece? Como eu não tenho ele, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 aqui, vou dividir por 2 aqui, ó. Então, esse aqui corta. Então, o que eu tenho mesmo é seno vezes cosseno. Então, eu posso escrever o seno vezes cosseno como sendo metade do seno de 2t. Ficou claro essa passagem daqui para cá? O meio pode sair para fora do Laplace? Não pode? Só que, qual que é a fórmula? Conservei o meio aqui. Qual que é a fórmula do Laplace do seno de 2t? É o a, quem faz o papel do a aqui é o 2, né? E aqui 2 ao quadrado, né?
pela fórmula que a gente aprendeu. Observe que isso aí não voltou. Tá vendo? Isso aqui deu quem? Isso aqui pode cortar, né? Esse 2 pode cortar com esse. Olha o que deu. Tá vendo que não voltou no x de s? Esse aqui é o x de s original. Tá vendo? O x de s, esse vezes esse. Então, realmente não é. A transformada de Laplace inversa não dá, ou seja, a transformada do seno vezes o cosseno não volta nesse x de s aqui. Então, para isso, ou seja, como eu vi que essa tentação aqui de multiplicar as duas funções não funciona, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa definição aqui que a gente define convolução. Aqui eu tinha mandado para vocês mais cedo, tem um erro aqui, que vai só até t, tá vendo? Não vai até, porque o resultado aqui tem que depender de t, tá vendo? Então, esse limite de integração aqui ele vai até, tá vendo? A integral é de tal. Então, quando você achar a primitiva e substituir os limites de integração na primitiva que você vai encontrar, o resultado vai depender de t. Então, o que é convolução entre duas funções? Então, eu vou pegar duas funções, f e g, tá vendo? O domínio dela sempre de 0 até mais infinito, em R. Então, a convolução entre as duas funções, tá vendo que eu estou utilizando aqui um símbolo especial, estou usando um asterisco para poder falar da convolução. Então, a convolução aqui entre f e t é dada dessa forma. Isso aqui é uma fórmula, né? Ou seja, é a integral de 0 até t, é uma integral definida, tá vendo? De 0 até t. Esse f aqui, ó, ele vai estar, o argumento dele agora vai ser t menos tal, multiplicado, tá vendo que aqui tem uma multiplicação? Essa multiplicação aqui é a multiplicação de números reais mesmo. Por quê? Porque a imagem dessa função f é um número real, a imagem da g também é um número real, beleza? Então, esse f de t menos tal é um número real, o g de tal também é um número real, beleza? O t menos tal, ele tem que estar aqui, né? Ou seja, o t menos tal, ele tem que pertencer ao domínio, e o tal também tem que pertencer ao domínio aqui, porque a g está sendo aplicado no tal, beleza? Então, essa é a definição da convolução. Então, a convolução sempre você vai pegar o f de t menos tal vezes o g de tal de tal. Calcula essa integral, o resultado disso vai ser uma função que depende de t. Essa função que depende de t, a gente dá um nome de convolução entre as funções envolvidas no processo, a f pequena e a g pequena. Ficou clara a definição? More or less? Vamos ver um exemplo aqui. Na verdade, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Mas antes, essa aqui é a definição que a gente vai utilizar, inclusive para poder calcular a transformada de Laplace da convolução. Como eu mostrei para vocês, a definição vai gerar a definição da convolução gera uma terceira função. E essa terceira função a gente vai calcular a transformada de Laplace dela aqui no teorema, tá vendo? Porque f convolução com g é como se fosse uma nova função, dada por essa fórmula. Esse resultado a gente vai calcular a transformada de Laplace dela. E para nossa surpresa, o valor da transformada de Laplace da convolução é exatamente a multiplicação das transformadas de Laplace individuais da função f pequena e da função g pequena. Olha que beleza. Entendi. Tá vendo? Eu tenho a f de s, a g de s, a transformada de Laplace das funções f e g pequena, a convolução entre as duas funções. Então, a transformada de Laplace da convolução é exatamente a multiplicação das transformadas individuais. Então, agora aqui a gente já poderia até responder essa pergunta aqui, ó. Se eu tenho aqui, esse aqui é como se fosse um f de s, e esse aqui é como se fosse um g de s. Então, quando você aplicar Laplace inversa nessa coisa aqui, ó, o resultado não seria seno vezes cosseno, seria a convolução do seno pelo cosseno. Né? Porque quem dá a multiplicação, a Laplace da convolução que dá a multiplicação. Então, se eu aplico o Laplace inverso aqui, ó, então o resultado aqui vai sair a convolução, tá vendo? Não vai sair a multiplicação usual do seno vezes o cosseno, por isso que deu errado lá. Mas na frente a gente vai ver que função é a convolução do seno com cosseno, de forma que a transformada de Laplace é exatamente a multiplicação da transformada do seno. Vamos lá voltar aqui e falar do teorema. Esse teorema aqui fala que, só recapitulando, a transformada de Laplace da convolução é a multiplicação das transformadas de Laplace. Aqui eu fiz a demonstração
do teorema, só para vocês terem aquele sentimento de que realmente funciona, né? Por que a transformada da convolução é a multiplicação das transformadas? Então, aqui tem um lado esquerdo, que é esse lado aqui da transformada, e tem um lado direito. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi esse lado aqui, e depois eu desenvolvi esse outro, para vocês verem que realmente são as mesmas expressões, ou seja, realmente existe a igualdade. Então, aqui, ó, eu usei a definição aqui do lado esquerdo, na transformada de Laplace da convolução. Aqui, de acordo com a definição da transformada de Laplace, é o quê? É o núcleo multiplicado pela função que você está querendo calcular a transformada, beleza? Só que essa função que você está querendo calcular a transformada, ela é outra integral, tá vendo? Porque essa função aqui, essa aqui fazia o papel do f de t normal, lá da definição. Só que ela é o quê? De acordo com a definição, ela é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui simplesmente eu reescrevi o núcleo, tá vendo? Reescrevi o núcleo, coloquei no lugar exatamente a definição que a gente tinha aqui em cima, tá vendo? Da transformada da convolução entre as funções f e g. Tá vendo? Aqui eu coloquei para vocês que a integral de fora é o t, tá vendo? O t, ele varia de 0 a t mais infinito, de acordo com a definição de Laplace. E a integral de dentro, ela é de tal. E o tal varia de 0 até t, né? De acordo com a definição que a gente acabou de ver aqui, que eu inclusive errei aqui, né? De 0 até t. Não é 0 mais infinito, não. Beleza? Então, a convolução, ela vai, o tal, ela varia de 0 até t. Não faz sentido ela passar de t, por que não faz sentido ela passar de t? Porque se o tal for maior do que t, olha o que acontece com esse argumento aqui. Esse argumento aqui fica negativo, não fica? Se o tal for maior do que t, então fica negativo. Lembra que o domínio dessa f aqui é de 0 até mais infinito? Então não faria sentido você calcular o f de menos 1, por exemplo. Menos 1 nem no domínio tá. Se o tal for maior do que t, isso aqui seria... Pode falar, Maria? Dúvida? Ah, tá, beleza. Se o t... Tem 100% sem problemas. Precisando falar, só abrir o microfone ou levantar a mãozinha que a gente para aqui. Então, o t aqui, o tal, ele só vai até o t mesmo, porque senão aqui ficaria negativo e aí não estaria nem no domínio dessa função aqui, ó, porque a f é de 0 a mais infinito. Então, eu tenho esse lado esquerdo exatamente dessa maneira. Vou dar uma apagada aqui para poder limpar. Eu tenho o lado esquerdo dado dessa maneira. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o f de s vezes o g de s para ver onde que a gente chega. Por enquanto, não vamos preocupar com essas mudanças de variáveis aqui. Vamos ver a conta, depois a gente volta aqui em cima para explicar o porquê que aconteceu esse quadro do fundo que é azul. A gente explica ele aqui na conta. Bom, vamos lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação da transformada de Laplace da f, que é exatamente essa aqui por definição. Tá vendo que eu usei outras letras? Lá eu usava t, né? Aqui eu usei psi para f, e usei eta, esse n esquisito, né, para falar que é a transformada de Laplace da minha g. Tá vendo a partir daqui, ó? É exatamente a transformada de Laplace da g, tá vendo a definição? E elevado a menos s vezes a variável que faz o papel do núcleo lá, né? Porque a definição a gente usava o t. Então, no lugar do t aqui para f, eu estou usando o psi, e no lugar do t aqui para g, eu estou usando o eta. Beleza? Então, aqui eu tenho a multiplicação. Tá vendo a multiplicação usual da f de s, só a definição, só escrevi a definição, vezes a multiplicação do g de s. Então, vamos lá. Aqui, o que eu fiz? Observe que as variáveis aqui é psi e a variável aqui é eta. Tá vendo que elas são disjuntas? Então, o que acontece? Eu posso fazer isso aqui como se fosse uma integral dupla, tá vendo? Eu posso decompor isso aqui na multiplicação de duas integrais, porque a f não depende de eta e nem a g depende de psi. Então, elas são disjuntas. A f só depende de psi e a g só depende de eta. Então, essa integral aqui é de eta, essa integral aqui é de psi. Então, eu posso juntar elas, tá vendo? E aí, o que eu fiz? Quando eu juntei as duas, eu coloquei o eta, sempre coloquei aqui para vocês verem que isso aqui é a de fora, tá vendo? E aqui é a variável da de dentro. Que se a variável a integral de dentro, né? Tipo teorema de Fubini, tem a integral da de dentro e a integral de fora. Então, aqui que eu fiz? Esse camarada aqui com esse camarada aqui, dá para conservar a base e somar os expoentes, não dá? Quando você junta eles, quando você multiplica. E aqui o f de psi e o g de eta, eu simplesmente reescrevi eles, não fiz nada. Bom, agora, o
que vem a mudança de variável que está aqui no quadro, que a gente vai poder observar aqui agora. Quer ver? Ó? Vamos ver se consegue ficar aqui. Aí, conseguiu. O que eu fiz? Eu chamei, ó, na página anterior, eu quero chegar nessa expressão aqui, não quero? Eu tenho e elevado a menos st. Quem que seria o t aqui da história? Vocês concordam que o t seria exatamente quem está no lugar do que si mais eta? Então, por isso que eu chamei essa variável aqui, ó. Chamei de que si mais eta, eu chamei de t. E observe quem está aqui no lugar, ó. G de tal, tá vendo? G de tal. Aqui, quem é que está aqui, ó? G de eta, tá vendo? Então, é natural eu chamar esse eta aqui de tal, para poder ficar igual a outra integral que eu estou querendo equiparar as duas, não é isso? Então, eu chamei o tal de eta e o t de que si mais eta. Então, eu vou derivar, porque eu vou precisar substituir esse dxi aqui, ó. Quando eu derivo o dxi aqui, ó, dxi desse lado aqui, derivada do dxi aqui, vai dar dt, porque esse aqui é constante em relação a xi, tá vendo? Então, a derivada desse aqui vai dar dxi, eu vou trocar por dt, tá vendo? Ó, dxi, ó, esse dxi aqui, ó, eu já troquei ele por dt, tá vendo aqui, ó? E como tal é igual a eta, então d tal é igual a d eta. Então, esse aqui eu troquei também. Tá vendo? No lugar do eta, eu coloquei o tal. No lugar do que si, ó, se o t é que si mais eta, então quem que é quem que eu tenho que isolar? O que si. É t menos eta, não é isso? Mas só que o eta é igual a tal, não é? Então, eu posso trocar o eta por tal, não posso? Aqui, né? Então, por isso ficou f de t menos tal. Ó, ficou quase bom, né? Já ficou f... Ó, essa parte aqui já tá, ó, você tá bem parecida. Vendo com o anterior que eu tinha? Então, opa, para frente. Então, aqui já tá bom. Esse aqui também já ficou igual, tá vendo? E elevado a menos st. Agora, vamos ver a variação. Ó, que acontece? Vamos ver aqui a primeira integral de dentro. A integral de dentro é t. Por que o t varia de tal até mais infinito? Ó, o t, quem que é o t? É que si mais eta. Esse que si aqui, ele varia de onde? Ele varia de zero a mais infinito, não é isso? Então, tecnicamente, o t também vai variar de zero até mais infinito, concorda? Na verdade, de zero não. O t vai variar, ó, se o que si for zero, o t vai ser quem? Eta, não vai? Mas só que o eta é tal. Então, essa integral aqui, ó, essa aqui está sendo trocada por essa. Agora, se o que si for mais infinito, o que vai acontecer com o t? Vai ser infinito mais eta, não é? Então, vai dar infinito também, não vai? Ou seja, esse aqui vai ser trocado por esse aqui, ó. Então, esse trocou por esse e esse trocou por esse. Então, essa é a variação do t, né? Em relação a que si. Agora, a variação essa aqui é mais simples, né? Porque, como eta é igual a tal, então a variação do eta é a mesma do tal. Então, zero é mais infinito, não tem que fazer nada, né? Porque eles são iguais, tá vendo? Então, a variação do eta é a mesma do tal. Até aí, tá tranquilo? Então, vamos lá para o próximo passo. Agora eu só vou ajeitar para poder chegar nos mesmos limites de integração que eu tinha aqui, ó. O que está diferente por enquanto? Essa integral aqui, ó, o t varia de zero a mais infinito, tá vendo a integral de fora? E a de dentro, o tal varia de zero a t. O que eu tenho por enquanto? Eu tenho que o t está variando de zero a t mais infinito, tá ok, né? O tal está variando de zero a mais infinito, não está igual, pois tá? O tal aqui ele tem que variar de zero até t. Outra coisa, aqui eu tenho dt de tal e lá eu tenho o quê? Por enquanto, dt de tal. Tá igual, né? Ou não, tá ao contrário. Deixa eu só olhar aqui. De tal, dt. E aqui eu tenho dt de tal. Tá vendo que eu tenho que trocar o limite, trocar de lugar, inverter os limites de integração para poder ficar igual a outra? Porque aqui eu tenho dt de tal e lá eu tenho o quê? De tal, dt, tá vendo? Tá ao contrário, não tá? Então eu vou ter que mudar a ordem de integração. É o que eu fiz aqui, ó.
que acontece? Eu vou pegar e vou trocar a ordem de integração. Tá? Daqui eu troquei para cá, tá vendo? Eu troquei de lugar. Eu coloquei tal primeiro. Coloquei tal. Essa integral de fora aqui, eu coloquei aqui dentro. Ó. E por que eu tirei esse camarada aqui para fora da integral? Porque essa aqui, ó, ela depende de t, tá vendo? Como eu coloquei t do lado de fora, então ela não pode sair dessa integral aqui. Mas a integral de dentro, como é d tal, então ela é constante, concorda? Então, por isso, ela pode sair. Aqui eu fiquei do tal de 0 a mais infinito, o t de 0 a mais infinito. Agora que vem essa explicação aqui, ó. Tá vendo? Ó? Lembra que eu falei para vocês que quando o t for menor do que tal, esse camarada aqui fica negativo, tá vendo? Ó? T menos tal fica negativo. Então, significa que o t ele só faz sentido a partir do tal. Antes do tal, que seria essa parte aqui, ó. Se o t for menor do que tal, ó, se o t for menor do que tal, isso aqui fica negativo. Agora, se o t for maior do que tal, aí isso aqui fica positivo, ok. Então, o t ele tem que começar no tal. Se ele começar no zero, essa parte aqui não tem problema, porque você pode zerar, porque a função não está definida para negativo. Então, você pode falar que vale zero. E aqui o tal, para vocês verem aqui a variação do tal. Se o tal for maior do que t, ou seja, se ele estiver desse lado aqui, ó, lembra que o tal está indo de 0 até mais infinito também, né? O t está indo de 0 até mais infinito. O tal de t para frente não faz sentido. Por quê? Se o tal for maior do que t, olha o que acontece. Se o tal estiver aqui, por exemplo, ele é maior do que t. Então, isso aqui fica negativo. E se isso aqui fica negativo, você pode zerar. A função não está definida, então você zera ela. Então, o que vai realmente importar para o tal é de 0 até t. Porque de 0 até t, isso aqui fica positivo, ó. Ou seja, a função f está bem definida. Então, aqui eu só reformulei os limites de integração. Ó. Ao invés do tal variar de 0 até mais infinito, eu parei no t, não perde a generalidade, por quê? Porque para tal maior do que t, o f de t menos tal é 0. E esse camarada aqui, ó, ele continuou o mesmo, tá vendo? O t, ele continuou de 0 até mais infinito. Observe que essa expressão agora, com tal parando no t, a única diferença que eu tive que fazer é isso aqui, ó. Isso aqui eu tive que mudar para esse. Mas vocês entenderam por que eu posso parar no t, eu posso parar o tal no t e não vai ter problema nenhum? Eu não preciso ir para mais infinito? Porque se o tal for maior do que t, ou seja, se ele for para mais infinito, essa parte aqui zera, ou seja, essa integral aqui não vai acrescentar em nada. Beleza? Então, por isso que eu parei no t. Observe que essa expressão agora ela é idêntica a essa aqui, ó. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que realmente eu cheguei que a multiplicação das transformadas de Laplace vale exatamente a transformada da convolução, que é o teorema que a gente vai utilizar a partir de agora. Tranquila a demonstração? Ou confusa? Tranquila? A demonstração foi tranquila. Bora ver aqui o exemplo, como é que fica. Então, aí ó, pra você ver, aquele mesmo exemplo que eu coloquei lá para vocês, e Yuri falou tranquilo também, aquele mesmo exemplo, tá vendo? Esse camarada aqui fazia o papel do que seria o f de s, e esse camarada aqui vai fazer o papel do g de s. Então, pela lógica, se eu calcular a transformada inversa nessa coisa, o resultado tem que sair a convolução, né? Que seria a transformada inversa do teorema. Então, para poder encontrar o x de t, ou seja, o x de t vai ser exatamente a convolução. Então, bom, sabemos que x de t não é multiplicação, né? A gente já acabou de fazer aquela conta lá, que seno vezes cosseno, isso aqui deu ruim, né? Ou seja, não funcionou. Não é seno vezes cosseno. Mas vai ser o quê? Vai ser a convolução do seno pelo cosseno. Então, o meu f de t agora vai ser o seno de t e o meu g de t vai ser o cosseno de t. Então, vamos aplicar isso aqui na fórmula que a gente aprendeu. Então, a fórmula era o quê? De 0, o tal variava de 0 a t, o f de t menos tal, g de tal, d tal. Então, esse aqui é a convolução que eu preciso. Então, o que é o f de t menos tal? É colocar t menos tal no lugar do t, concorda?
G de tal é o cosseno de tal, né? Colocar tal no lugar do t. Aqui eu sei, ó, seno da diferença é seno do primeiro vezes cosseno do segundo, né? Menos o seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Fórmula lá da trigonometria, é o seno da diferença. Tudo isso está multiplicado pelo cosseno. Então, vamos lá, o que ficou? Ficou esse cosseno de tal vezes o cosseno de tal, deu cosseno ao quadrado, o seno eu mantive, aí ficou seno de tal, cosseno de t, cosseno de tal. Aqui não deu para juntar nada, né? Tudo diferente. Não deu para juntar nada, né? Aqui não deu para juntar o cosseno de tal com o cosseno de tal, deu cosseno ao quadrado. Observe que a integral é de tal, né? Então, esse seno de t é constante, ele pode sair para fora da integral, tá vendo? Assim como esse cosseno de t aqui também pode sair para fora da integral. Eu sei que a integral da diferença é a diferença das integrais, não é isso? Aqui eu fiquei com cosseno de tal e aqui eu fiquei com cosseno de tal vezes seno de tal, dessa integral aqui. Aqui eu utilizo a fórmula lá da trigonometria para poder, do arco metade lá, né? Ou seja, eu pego esse camarada aqui e escrevo como isso, né? É a fórmula pronta, né? Para poder a gente integrar. E aqui, quem que é a primitiva de seno de tal vezes cosseno? É seno ao quadrado sobre 2. Por quê? Quando você deriva, esse 2 vai cair, vai cortar, e a derivada de dentro, a derivada do seno é o cosseno. Tranquilo? E eu reescrevi o cosseno aqui, né? Reescrevi o cosseno aqui, reescrevi o seno aqui. A primitiva de meio é tal sobre 2, e a primitiva de cosseno de 2 tal sobre 2 é seno de 2 tal sobre 4. Por quê? Porque a derivada de dentro é 2, vai sair, vai cortar com esse 4, vai sobrar esse 2 aqui ainda. Tranquilo essa conta? Coloco os limites de integração. Aqui eu substituí o t no lugar do tal, tá vendo? Substituir zero, zero é tudo, né? Ou seja, ficou cosseno de t, seno ao quadrado de t sobre 2. Substituir o zero aqui no lugar do tal, vai zerar. Então, por isso que não fez conta nenhuma. Aqui, substituir o t no lugar do tal, ficou essa parte aqui. Substituir o zero no lugar do tal, aqui também vai zerar. Beleza? Então, por isso que eu não fiz essa parte. Aqui, substituindo o t no lugar do tal, ficou uma conta um pouco diferente aqui, né? Mas eu explico para vocês aqui. Ó. Vai ficar seno de 2t sobre 4, não é isso? Substituindo o zero, vai zerar. Mas só que seno de 2t é 2 vezes o seno de t vezes cosseno de t. Né? A fórmula da trigonometria. Esse aqui pode cortar com esse, então sobrou o quê? Sobrou um seno de t vezes um cosseno de t sobre 2. Como essa coisa estava multiplicada ainda por o seno, né? Porque o seno multiplica esse e o seno multiplica esse, né? Então, por isso ficou um seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado vezes cosseno de t sobre 2. E essa parte aqui eu reescrevi aqui. Observe que esse camarada aqui é exatamente o inverso desse, né? Cortou? Então, sobrou esse. Então, tá vendo? Ó, cosseno de t, convolução, seno de t, tanto faz a ordem, a gente vai ver uma propriedade logo aqui, ó, tá aparecendo inclusive aqui embaixo. Mas vamos só colocar na ordem, seno de t, convolução com cosseno. O resultado dá quem? Dá t vezes seno de t sobre 2. Então, se eu calcular Laplace de t vezes o seno de t sobre 2, o resultado vai dar quem? 1 dividido por s ao quadrado mais 1 vezes s dividido por s ao quadrado mais 1. Que é exatamente o que eu tinha lá, né? Cadê? Aqui, ó. Então, quem é que vai voltar nessa multiplicação? Não é seno vezes o cosseno. Quem vai voltar nessa multiplicação é t vezes seno de t sobre 2. Aí, se você fazer a transformada de Laplace disso aqui, vai dar isso aqui. Ficou claro? Onde que entra a convolução? Ficou sim. Beleza. Denivaldo também, Marcos também. Aqui algumas propriedades da convolução para poder... Maria Vitória também. Para poder a gente ter aquela sensação que a gente entendeu essa nova operação que a gente acabou de aprender. A convolução satisfaz as propriedades, tá vendo? A comutativa, tanto faz você fazer convolução de f com g ou de g com f. Então, a ordem aqui, ela comuta.
Você pode distribuir com a soma, tá vendo? É uma propriedade boa também. Você pode fazer F convolução com G e somar o resultado de F com G1, né, com F convolução com G2. Você pode fazer associativa, tanto faz você associar F com convolução com G ou G com H primeiro, né, e depois pegar o resultado. Se você fazer convolução com a função nula, o resultado vai dar a função nula. Beleza? Essas são as coisas boas que valem, mas nem tudo são flores, né? Tem umas coisas ruins também. Aqui, ó. Duas coisas ruins para essa operação que a gente acabou de fazer. Se você fazer a convolução com a função, essa aqui é a função identicamente 1, né? Ou seja, f de t igual a 1, seria uma reta aqui, né? Nesse caso aqui, essa reta, ela começa, não é toda aqui, ela começa aqui, né? O domínio é de 0 a mais infinito, não é isso? Então, se você fazer convolução da função 1 com qualquer outra função, o resultado pode ser diferente da função. Porque na multiplicação usual, se você pegasse a função 1 multiplicado por qualquer função, o resultado dava essa outra função, não dava? Se você pegar a função identicamente 1 e multiplicar por outra função, logicamente o resultado ia dar a outra função. Nesse caso aqui não dá, ó, pra você ver, a convolução de 1 com f é diferente de f. Ó, aqui um contra-exemplo. Imagina que você pegou a identidade, f de t igual a t. Aí você vai fazer a convolução de 1 com f. Então aqui, ó, esse 1 aqui, ele está fazendo o papel, essa f aqui está fazendo o papel da g, da definição, e esse 1 aqui está fazendo o papel de f da definição, beleza? Está trocado aqui. Porque eu vou pegar o quê? A definição fala que é a integral de 0 a t, f de t menos tal, g de tal, d tal. Não é isso a definição? Quem está fazendo o papel da g aqui é a f, tá vendo? E quem está fazendo o papel da f é a função 1. Então, se você pegar 1 e aplicar em t menos tal, o resultado da imagem de qualquer... Imagina que o t menos tal seja esse camarada aqui. O valor disso aqui vai dar 1 sempre, né? Porque a função é constante. Beleza? Para todo elemento do domínio aqui, a imagem vai ser sempre 1. Porque ela é constante. Então, por isso que ficou 1 aqui, né? 1 aplicado nisso vai dar 1. E o f de tal aqui, que está fazendo o papel do g de tal, como a função f de t é igual a t, então vai dar tal, né? Ou seja, se o f de t é t, então o f de tal é tal. Quando você calcula essa integral aqui, tá vendo que deu t ao quadrado sobre 2? Ou seja, é diferente da função f original, tá vendo? Então, convolução com uma função pode não dá, né? Pode ser que tenha alguma função que dê, né? Não sei. Mas nem sempre vai dar a própria função, porque aqui tem um exemplo dessa aqui, por exemplo, que não voltou nela. Então, fura, né? Ou seja, não vale para todo caso. Outra coisa ruim também, quando você faz a convolução de uma função com ela própria, o resultado pode nem sempre dar maior do que 0. Por quê? Imagina que você tinha uma função f. Se você multiplicar assim, ó, o resultado vai dar f de a ao quadrado, não vai? Por quê? Porque isso aqui, imagina que você tinha f de t igual a t ao quadrado. Se você pega f de t vezes f de t, o que é o resultado? F de t vezes f de t vai ser t à quarta, né? T ao quadrado vezes t ao quadrado. Se você pega f e aplica, por exemplo, no menos 1, o resultado é f ao quadrado aplicado em menos 1, o resultado vai dar menos 1 à quarta, não vai? Miguel invadindo a aula aqui. Vai dar positivo. Independente se o camarada vai ser o argumento aqui, ó, independente se ele vai ser positivo ou negativo, o resultado vai ficar ao quadrado. Então vai dar positivo sempre, né? Na convolução não acontece isso. É uma coisa ruim também. Ou seja, fura. Imagine que você pegou a função cosseno de t. Vamos fazer convolução de cosseno de t por cosseno de t. O resultado seria que você cosseno ao quadrado, né? Se você pegar cosseno de t e multiplicar por cosseno de t, logicamente o resultado vai ficar cosseno ao quadrado de t. Se você calcular, por exemplo, cosseno ao quadrado de π, por mais que cosseno de π vale menos 1, como está ao quadrado,
Daria positivo, certo? Agora, na convolução, não acontece isso. Só para vocês verem, ó. Cosseno, isso aqui é f de t menos tal, só que a f é cosseno. Então, vai ficar cosseno de t menos tal vezes cosseno de tal. Aqui eu vou pegar, utilizar... Deixa eu dar uma apagada aqui para a gente refazer essa conta aqui passo a passo. Ó, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é cosseno de t vezes o cosseno de tal, a fórmula da trigonometria, né? Mais o seno de t vezes o seno de tal. Tudo isso aqui vai multiplicar por quem? Por cosseno de tal, né? Multiplicou aqui. Então, eu vou distribuir, né? Esse vezes e esse vezes. Então, cosseno... Tá vendo que o cosseno saiu para fora? Porque ele depende de t. A integral é de tal. Ficou cosseno de tal, deu cosseno ao quadrado. E aqui ficou o quê? Ficou aquela coisa igual lá que a gente fez anteriormente, não tem como juntar nada, né? Porque o seno de t dá para sair para fora, porque não depende de tal. E o seno de tal vezes cosseno de tal ficou quietinho aí. Então, a primitiva, essa conta a gente já fez, ela aparece, né? A primitiva desse cosseno ao quadrado de tal é isso aqui, né? Eu vou substituir. E esse aqui eu utilizo substituição, né? Ou seja, seno ao quadrado de tal sobre 2. Porque quando você deriva, esse 2 corta, a derivada de dentro é cosseno. Então, eu vou substituir aqui. Novamente, meio. Qual que é a primitiva de meio? Tal sobre 2. A primitiva de cosseno de 2 tal sobre 2 dá seno de 2 tal sobre 4. O 4 é porque a derivada de dentro é 2. Então, a gente precisa cortar, beleza? E aqui ficou o quê? Quando eu substituo o t no lugar do tal, ficou seno ao cubo, né? Porque tinha um seno aqui, vezes um seno ao quadrado sobre 2. Então, ficou seno ao cubo. Aqui, vou multiplicar esse vezes esse vezes. Esse primeiro aqui ficou t sobre 2 cosseno de t sobre 2 cosseno de t, que está aqui. Esse aqui vezes esse, eu coloquei cosseno de t, seno, coloquei o t no lugar do tal, ficou cosseno de 2t sobre 4. Só que aqui, ó, dá para você desenvolver essa parte aqui, ó. Quem quer? Vamos desenvolver aqui para vocês verem o que aconteceu. Eu acho que esse camarada aqui sumiu porque ele está cortando de alguma maneira com esse, né? Cosseno de t vezes o seno de 2t é 2 seno de t cosseno de t dividido por 4. Então esse aqui corta com esse, sobrou o quê? Cosseno de t, não, cosseno ao quadrado, né? Porque tem um cosseno aqui, vezes um seno de t sobre 2. Só que esse cosseno de t, eu posso trocar ele por 1 menos seno ao quadrado, não posso? Esse cosseno ao quadrado? Então, pra você ver, vai ficar distribuindo aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes seno de t sobre 2, então vai ficar seno de t sobre 2. E aqui ficou menos seno ao quadrado vezes um seno, ficou menos seno ao cubo de t sobre 2. Tá vendo esse camarada aqui? Ele tá cortando com esse, ó. Então, o que sobrou? Sobrou esse aqui, que eu escrevi ele aqui na frente, e sobrou esse aqui, ó, da distribuição. Ficou claro? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai testar isso aqui no π. Quando você testa isso aqui no π, olha quanto que dá. Dá menos π sobre 2. Por quê? Aqui vai ficar seno de π sobre 2. Aqui zerou, né? Mais. Aqui vai ficar π vezes o cosseno de π sobre 2. Só que o cosseno de π é menos 1. Então, ficou menos π sobre 2. Negativo, tá vendo? Então, é só para mostrar para vocês que nem sempre a convolução de uma função por ela mesma, o resultado vai dar positivo para todo elemento do domínio dessa função. Tranquilo? E aí, por último, Marcos também achou tranquilo, beleza? Yuri também. Por último, para a gente terminar Laplace, né? Aqui tem na verdade, vamos relembrar algumas coisas aqui que a gente já viu já nas aulas anteriores, né? Só para resolver essa equação
uma equação integral, né? O que é uma equação integral? É uma equação onde aparece uma integral como incógnita, digamos, né? A gente chama de equação integral. Aqui eu tenho 1 mais... Observe que esse camarada que aparece aqui, ó, é exatamente a fórmula da convolução da função cosseno com a função y, não é? Eu não sei quem é o y, mas observe que isso aqui satisfaz exatamente a convolução, não satisfaz a definição da convolução? Isso aqui igual a y de t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar Laplace dos dois lados, Laplace desse lado, Laplace desse lado aqui. Eu não sei quem é o Laplace, eu não sei quem que é o y de t. Então, eu vou chamar Laplace desse y de t aqui, que eu não sei quem é, do y grande. Não sei quem é, vou chamar desse y grande. Laplace da soma, tá vendo? Laplace da soma é soma de Laplace, porque é linear. Laplace de 1. Esse 1 aqui é aquela primeira função que a gente viu, né? T elevado a zero. Laplace de 1 é 1 sobre S. Laplace, ó, Laplace dessa convolução, ó, Laplace de cosseno de t, convolução com y de t, a gente acabou de ver no teorema que seria o quê? Seria a multiplicação, né? A multiplicação. Imagine que cosseno tenha... Cosseno, a gente sabe que a fórmula é essa aqui. E a multiplicação das transformadas de Laplace. Tá vendo que eu coloquei elas aqui, ó? Laplace da convolução é exatamente a multiplicação das transformadas individuais. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho o cosseno e o y, então vai ficar o cosseno e o y. Aqui, o que eu fiz agora? Eu vou isolar o y. Vou colocar o y de S em evidência, tá vendo? Então, aqui, esse camarada aqui passou para o outro lado aqui, ó, negativo. E 1 sobre S ficou do lado esquerdo, quietinho, né? 1 sobre S eu deixei do lado esquerdo e passei esse camarada para cá. Por isso que ele veio negativo aqui. Então, quem que é o y de S? Aqui eu tirei o mínimo, tá vendo? Tirei o mínimo dessa parte aqui. Essa parte aqui eu tirei o mínimo, tá vendo? Deu S ao quadrado mais 1. Aqui, ó, tirando o mínimo aqui, ó. S ao quadrado mais 1 dividido por 1 vai dar S ao quadrado mais 1 menos... Esse camarada aqui dividido por ele próprio vai dar 1, né? Então vai dar menos... Tem uma coisa esquisita aqui. S ao quadrado mais 1... S ao quadrado mais 1... Vai dar menos S, né? Deu isso aqui, né? Então ficou o quê? Ficou y de S, que multiplica essa coisa toda aqui, igual a 1 sobre S. Não é isso? 1 sobre S. Agora eu vou passar esse pessoal para o outro lado lá invertido, não vou? Então, esse S ao quadrado mais 1 vai ficar aqui no numerador, e esse aqui eu vou escrever ele S ao quadrado menos S mais 1. Que é exatamente essa coisa que está aqui, né? Tranquilo? Agora eu vou dar uma apagada aqui. Vamos utilizar a fração parcial para poder encontrar quem que é meu y de t, né? Porque o meu objetivo é encontrar o y de t aqui, né? Então, como é que eu vou fazer? Utilizando fração parcial. Observe que aqui, ó, eu tenho um S, então aqui é como se fosse S menos zero, ou seja, A sobre S. Isso aqui não tem raiz real, tá vendo? Ó, esse trinômio quadrado perfeito aqui, ele não tem raiz real, porque o delta aqui, quem que é o delta? Ó, o delta é menos b ao quadrado, 1 menos 4ac. Então, deu menos 3. Então, não tem raiz real. Porque se tivesse raiz, seria o quê? Seria um b dividido por s menos uma raiz, mais um c dividido por s menos a outra raiz, se fossem as raízes a e b, né? Mas como não tem raiz real, então simplesmente eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que utilizar um polinômio de grau 1 aqui no numerador, e aqui eu deixo, porque ele não dá para separar isso aqui como raiz, a gente vai ter que completar o quadrado, que a gente falava lá no curso de cálculo 1. Então, o que acontece? Essa aqui é a maneira que a gente utiliza para poder resolver fração parcial quando não tem raízes reais. Ou seja, você coloca um polinômio de grau 1 aqui. E aí, depois, o que acontece? Aqui, ó,
qual que é a técnica para poder resolver isso aqui? Esse pessoal aqui vai aparecer talvez um cosseno, e esse pessoal aqui vai aparecer um seno. Né? Porque a gente pode dividir isso aqui numa soma, não pode? Esse aqui sobre esse, mais esse, ou seja, o vermelho, um bloquinho do vermelho, que está circulado em vermelho, e um bloquinho do que está circulado em azul. O que eu fiz aqui? Eu tirei o mínimo, tá vendo? Tirei o mínimo, bonitinho, né? O mínimo é a multiplicação desse por esse, tá vendo? Fiz isso aqui. Aí eu vou juntar o quê? Vou juntar todo mundo que tem grau 2. Quem tem grau 2 aqui, ó? A mais B tem grau 2, tá vendo? S ao quadrado. Quem tem grau 1, menos A aqui do S, mais C tem grau 1, aqui tem grau 2, aqui tem grau 1. Quem tem grau 0? Quem tem grau 0, só o A, né? A vezes 1. Isso aqui tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a isso aqui, né? Numerador tem que ser igual ao numerador, denominador tem que ser igual ao denominador. Então, quem que acompanha o pessoal de grau 2? 1, né? Quem que acompanha o pessoal de grau 1? Não tem ninguém de grau 1 aqui, pois tem? Não tem S? E quem que acompanha o pessoal de grau 0? É o 1, né? Esse aqui acompanha o grau 0, esse aqui acompanha o grau 2 e grau... Então, eu tenho esse sistema aqui. Esse aqui é de grau 0. Então, eu tenho esse sistema aqui, está resolvido aqui na próxima página. Aí, você obtém A igual a 1. Tá vendo? A igual a 1, já está na cara aqui, né? Se o A vale 1, então o C vai valer quanto? 1 também, né? Porque menos 1 mais 1 dá 0. Então, o C vai valer 1. E se o A vale 1, o B tem que valer 0, né? 1 mais 0. Então, tá aqui, né? O A vale 1, o B vale 0 e o C vale 1. Então, o que eu fiquei? Eu fiquei, só lembrando, meu Y de S era quem? Era A sobre S mais BS mais C sobre S ao quadrado menos S mais 1. Então, substituindo o valor de A, 1 sobre S, mais, substituindo o valor de B, zerou, né? Então, sobrou só 1, que é o valor de C, dividido por S ao quadrado menos S mais 1, que é exatamente o que está aqui, ó. Tranquilo? Então, vamos lá. 1 sobre S. Aí, agora tem um pepininho aqui, né? Porque o que acontece? Essa expressão aqui, ela não é conhecida ainda, ó. Eu não sei a transformada de cara dela. Mas o que eu fiz? Eu completei o quadrado, tá vendo? Ó? Vocês concordam que quando eu pegar o quê? Fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vai dar isso, não vai? Mais o quadrado do segundo. Só que aqui eu tenho mais um. Como aqui eu tenho 1/4, tá faltando 3/4 ainda, não tá? Para poder dar esse 1 aqui, ó. Então, foi exatamente o que eu fiz, tá vendo? Eu peguei essa parte aqui, e aí eu somei, aqui é o 3/4 disfarçado, né? Porque raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado é exatamente o 3/4 que eu preciso para poder adicionar, né? Aí, isso aqui ficou com a cara do seno deslocado de meio, tá vendo? O seno deslocado de meio. Mas só que para ser um seno, esse camarada aqui, que seria o A ao quadrado, ele teria que estar aqui no numerador também, não teria? Aí, o que eu fiz? Eu peguei, coloquei ele aqui, para poder... Esse aqui tem que ser o A, esse aqui tem que ser o A ao quadrado. Mas como eu não tinha ele, o que eu fiz? Eu peguei e multipliquei pelo inverso dele para poder cancelar. Né? Quando você multiplica esse vezes esse aqui, o resultado dá 1. Ficou claro? Beleza, então. Agora, com isso, eu já tenho o quê? Eu já tenho como calcular o y de t, porque o inverso desse camarada aqui, eu sei que é a função 1. Concorda? Laplace inverso. Qual que é a função que gera 1 sobre s? É a função 1, né? T elevado a 0. Esse aqui é constante. E essa fórmula aqui eu já reconheço como sendo o quê? O seno de AT, esse camarada aqui faz o papel do A, né? Raiz de 3 sobre 2 faz o papel do A. Mas só que ele está deslocado da exponencial. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver. Tá vendo? Tem um E elevado a T sobre 2? Lembra do primeiro teorema do deslocamento? E elevado a T vezes o F de T, o resultado vai sair F de S menos A.
Então, nesse caso aqui, se eu coloco e elevado a meio de t, o resultado vai ficar f de s menos meio, não é isso? Pegando o a como sendo meio, que é exatamente o que eu quero. Se eu pego o meu f de t como sendo seno de t, então quem que é meu f de s? É 1, f de t como sendo raiz de 3 sobre 2t. Esse é meu f de t. Quem que é meu f grande de... Quem que é meu f grande de s? É o quê? É a dividido por s ao quadrado mais a ao quadrado, não é isso? A fórmula? Agora, se eu multiplico por e elevado a meio de t, o resultado que eu vou ter é quem? O que é o f de s menos meio? É simplesmente no lugar desse s aqui, ó, trocar por s menos meio, que é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que minha resposta vai ficar 1 mais 2 sobre raiz de 3. Aqui é o seno de raiz de 3 sobre 2t, deslocado, né? Ou seja, multiplicado pela exponencial. E aqui eu fiz até para vocês o gráfico de quem que seria a solução, né? Quem que seria a solução dessa equação? Cadê? Uai, cadê a equação, meu Deus? Sumiu. Aqui, ó, essa aqui, ó. Tá tão bagunçada aqui que eu nem consegui enxergá-la. Então, quem que seria o y que satisfaz essa equação aqui, ó? Quem que é o y que satisfaz essa equação? É exatamente esse y aqui, ó. Ok? E com isso a gente termina a parte de Laplace. Dúvidas da aula de hoje? Passou 3 minutos. Ainda não. Achei Ainda não? tranquilo. Pega os exercícios lá para resolver, para ver se gera alguma dúvida, né? Aí, gerando alguma dúvida, vocês podem estar falando. Possivelmente vai ter alguns já feitos já no canal já. Vocês podem estar olhando também se tiver dúvida. É E verdade. aí, se tiver... Só na hora desse exercício, né? Danivaldo falando. Se tiver algum que não tiver feito ainda, caso tenha dúvidas, podem falar que a gente vai estar fazendo. Eu tenho as provas para corrigir. Tem muito trabalho agora nessas semanas esse final dessa semana e no início da outra. Eu comecei a responder os trabalhos de cálculo numérico, que tem 2 turmas, né? Tem trabalho e prova para corrigir, mas até no final da outra semana eu acho que eu consigo passar a nota para todo mundo. Ah, tudo bem então. Beleza, então, bom dia. Boa tarde já, né? Bom dia que não almoçamos Bom ainda, dia. né? Não almoçou ainda. Bom dia para todo mundo. Até semana que vem, a gente vai se falando aí. Um ótimo dia, Valdomiro. Bom Falou para você almoço. também, Ramsés. Marcos, até mais. Denivaldo, Yuri, Maria Vitória.